Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de estudos no material de estudo que você recebeu lá na sua escola. E para começar a nossa semana, a gente vai lá para o nosso cabeçalho completar ele, porque é de extrema importância que você o complete. Lembrando, nome da escola onde você estuda, nome do professor ou da professora que dá aula para você, o seu nome, não esqueça, e ainda tem aqui quinto ano A, B ou C, dependendo da qual quinto ano você estuda, ok? Não esqueça de acompanhar as aulas pelo YouTube, lá no site da Secretaria Municipal de Educação. Lá você consegue ver todas as aulas de todas as semanas, de todos os dias. Você pode voltar, assistir novamente. E não esqueça, deixe o seu like. 19ª semana, exatamente, 19ª semana. Vamos lá para a nossa primeira aula do dia, então, de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem legal, bem divertido e bem gostoso e que todo mundo gosta, que são as histórias em quadrinhos, as chamadas HQs. Vamos saber um pouquinho, vamos entender um pouquinho quais são e como são as HQs, as histórias em quadrinhos? Então vamos lá. As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal, ou seja, linguagem verbal é aquela linguagem escrita. Linguagem não verbal é quando só tem imagens. Então a história em quadrinho ela tem imagens, desenhos e tem também a linguagem verbal, que é as palavras, ok? Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. Há também as onomatopeias, que são os sons, ruídos produzidos por letras e desenhos. Também há os recursos gráficos, que em sua maioria são os símbolos e sinais que, aplicados aos desenhos, acrescentam-lhe sensações, movimentos e etc. Então vocês viram que as histórias em quadrinhos é composta de várias coisas, bem interessante, né? Então não é simplesmente ler uma história em quadrinho, não é tão fácil assim. Existem inúmeros itens lá dentro dos quadrinhos que a gente vai dar uma analisada agora. Primeiro, as onomatopeias. O que são onomatopeias? A gente tem aqui, ó, dois exemplos, dois quadros gigantes aqui, ó, com exemplos de onomatopeias. Vamos ver quais são eles, quais são esses exemplos? O primeiro eu tenho aqui, ó, tem esse senhorzinho, ó, fazendo assim, ó. Tá vendo? É o som produzido quando ele rói as unhas. O segundo aqui é o nhaque, quando ele está comendo, quando você vai comer, ó. Nhaque. É o som que sai. Onomatopeia nada mais é do que um som. O próximo aqui, ó, ele parece que está com frio, não tá? Ó, com frio, né? A próxima. Swift, 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 né? Chorando. O próximo, olha o de baixo aqui, ó, ele tá assim, bravo, né? O outro aqui, ó, guá, guá, né? Chorando mais ainda. E o próximo aqui, ó, chup, 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 comendo também, certo? Isso daí são sons, são umas onomatopeias. Do outro lado aqui, ó, nesse outro quadrado, a gente tem mais onomatopeias que aí vai ficar para vocês lerem, ok? Mas tem um bem legal que eu acho, que é esse daqui, ó, batendo na madeira com ou em uma porta. Sabe aquele som que quando você bate em alguma coisa, quando você vai bater para chamar alguém lá na porta, tipo assim, ó, quer ver, ó? Tá vendo? Isso daí é o toque-toque.
Exatamente. E tem outras onomatopeias aqui que você pode depois ler aí na sua casa e de repente até mandar um vídeo para o seu professor ou para a sua professora mostrando os sons das coisas. Um outro exemplo também bem legal é o barulho do relógio, quando ele fica assim, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Percebam, ouçam quando os ponteiros do relógio estão andando e ele fica tic-tac, tic-tac. É bem legal. Então, onomatopeia são os sons das coisas. A gente encontra muito nas histórias em quadrinhos. Vamos ver o que mais que tem aí? Recursos gráficos. O que são recursos gráficos? São aqueles recursos utilizados por o autor ali, né, pelo desenhista, para deixar a história em quadrinho ainda mais legal. Como o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. Tá ali o Cebolinha, ele tá lavando alguma coisa, tá vendo? E aqui, ó, tá saindo bolinhas, pode reparar que tá saindo bolinhas. E tem uma seta, tá vendo essa seta indicando as bolinhas? Porque isso aqui é um recurso gráfico, que são as bolinhas do sabão saindo. No próximo quadrinho aqui do lado, nós temos o menininho, ó, que ele está lavando, tá vendo? O cachorrinho. Só que também tem as bolinhas aqui do lado, mas a setinha está indicando aqui, ó, dentro desse furacãozinho, um mini furacão, ó. Tá vendo que a seta está aqui? Esse furacãozinho é como se estivesse fazendo, ó, um ventinho aqui em cima dele, ó, como se estivesse ventandinho, ó, tá vendo? Na lavagem do cachorrinho ali também. E no último quadrinho, nós temos aqui, ó, mais um personagem da Turma da Mônica, né, o Cascão, que está do lado do porquinho dele e que está indicando pela seta um recurso gráfico, que são os coraçõezinhos, ó. Significa que eles se amam, se gostam, né? O bichinho de estimação do Cascão aí, ó, a setinha aqui em cima, certo? Então isso daí são recursos gráficos, são recursos utilizados para deixar a sua história em quadrinho ainda mais legal e para que a pessoa vá ler, ela entenda ainda melhor. Alguns tipos de balões. Quando a gente pega uma história em quadrinho para ler, a gente percebe que lá tem balões diferentes. E o que cada balão quer dizer? Vamos entender? Vamos lá. O primeiro deles indica a fala, que é um balão normal. Ó. Pode reparar que ele é normal. Ali dentro está assim, ó. Você viu o meu livro? Como se fosse uma fala normal. O segundo balão, que é o de pensamento. Pode reparar que o balão de pensamento, ele tem essas bolinhas embaixo aqui, ó, como se estivesse saindo da nossa cabeça, como se nós estivéssemos pensando. O próximo é o de grito. Pode reparar que o balão de grito, ele é bem estrondante, né, ó. Ó, aliás, vamos ver o que está escrito aí, ó. Não! Tá vendo? Estrondante, né? Por isso que ele tem esse formato. O próximo balão é o balão coletivo, quando tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então, um balão coletivo. O próximo de baixo aqui que nós temos é o cochicho. Tá vendo? Quando alguém vai cochichar assim, falar baixinho. Tá vendo? Não conta isso pra ninguém. Tá vendo que o balão, ele é todo cheio de linhas. Tá vendo? Ó? Ele é todo cheio de linhas. O próximo a gente já sabe que é o de amor, né? Tá aí o coração, as bolinhas, até a cor dele, né? O próximo é de ideia. Opa, tive uma ideia. A lâmpada simbolizando a ideia, a claridade, né? A lâmpada simboliza a claridade, ou seja, clareou, tive uma ideia, tá vendo? E o último é o balão de xingamento. Isso daqui a gente não deve falar muito não, mas é aquele balão que para você não falar o palavrão, você coloca esse balão cheio de, aí, ó, de animaizinhos e tal, de objetos, para que então não apareça o palavrão que vai ser falado. Então esses são os tipos de balões das histórias em quadrinhos, tá bom? Os sinais de pontuação são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, expressam o modo como eles representam seus sentimentos, como raiva, emoção, medo, tristeza e etc. Na história em quadrinhos, tudo acontece em um cenário que pode representar uma fazenda, uma cidade, um parque de diversões, uma escola, uma casa, um mercado e etc. Há também nas HQs as legendas,
ou letreiros, que são recursos utilizados na história como introdução ou como descrição de um fato ou uma informação importante para a interpretação da história. Lembrando, pontuação, a gente falou bastante já de pontuação em algumas aulas, a gente já vai voltar a falar em algumas outras aulas. Pontuação é de extrema necessidade nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, o ponto de exclamação, ele vai servir para a pessoa exclamar: cheguei! Tá vendo? O ponto de interrogação, qual é o seu nome? Para perguntar. O ponto final vai acabar com a minha frase. E a vírgula serve para eu dar as pausas. Então é muito importante a pontuação dentro da história em quadrinho. Outra questão são as legendas, que é o caso que a gente vai ver agora. Nessa primeira aqui, ó, nós temos uma legenda bem ali no início, tá vendo? Essa escrita, ó, não é balão e não é alguém falando, é uma legenda que mostra pra gente o que está sendo dito dentro da nossa história em quadrinho. O balão, ele tá aqui, isso daqui é uma legenda, certo? No próximo quadrinho a gente tem mais uma legenda, ó, a setinha aqui em cima indicando. A legenda, ela está aqui, tá vendo? É uma legenda que indica o que vai ser dito dentro daquela história em quadrinho ou dentro do meu quadrinho. Lembrando que o balão está aqui, é a fala do personagem. E a legenda é algo escrito para explicação. A gente já estudou sobre legendas também nas nossas aulas. Agora a gente está vendo na história em quadrinho que ela sempre vem em cima dos quadrinhos, ok? Então vamos para as nossas atividades? Vamos lá então. A nossa atividade de hoje ela é muito, mas muito legal. Olha só. Analise as cenas abaixo e em seguida crie um diálogo e escreva dentro dos balões. Não esqueça de dar um título para a sua história. A atividade de hoje é bem divertida e bem legal. Nós temos ali em cima título. Você vai ter que dar um título para essa história que você aí de casa vai construir. Nós temos ali o Cebolinha e o Cascão em vários quadradinhos. Nós temos eles primeiro aqui. Não esqueçam dos recursos gráficos que está aparecendo aqui em cima, ó. Esse recurso gráfico aqui simboliza o quê? Simboliza música. Por quê? O Cebolinha está com fone, ó. Está ouvindo música. Tá vendo? Nós temos outros recursos gráficos que vocês vão ver de acordo com os quadradinhos que estão aqui. Aí você vai criar fala para esses personagens. Pode usar onomatopeias, pode usar os sinais de pontuação adequadamente. E lembrando do título, não esqueça dele. E se divirta escrevendo a história em quadrinho que você quiser, uma história que você quiser, se baseando pelo texto não verbal. Lembra que eu falei lá no começo? Texto não verbal, ele já está aqui, que são os desenhos. O texto verbal é vocês que vão escrever dentro de cada balão, ok? Sejam bem criativos e depois mostrem lá para o professor a criatividade de vocês, ok? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado da nossa aula sobre história em quadrinho, ou ainda podemos chamar de HQs, tá bom? Que é a diminuição de história em quadrinhos. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Fique agora com a reposição de geografia. Até lá! Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila de vocês, a aula de número 1, a nossa aula de reposição de geografia de hoje vai falar um pouquinho sobre a mulher e o trabalho. Esse é um conteúdo retirado aí do livro didático de vocês, esse livro que vocês estão com ele aí na casa de vocês. Ele está lá na unidade 7, lá na página 114. E ele fala um pouquinho, essa unidade fala sobre direitos trabalhistas e condições de trabalho. Então, observem a fotografia número 1. Essa fotografia, ela representa então uma presidente de grande empresa do setor de aviação comercial no município de São Paulo em 2015. A fotografia número 2, ela representa uma trabalhadora doméstica no município do Rio de Janeiro, em 2014. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho,
No mundo, de cada 100 trabalhadoras domésticas, 80 são mulheres. Aí no caso do Brasil, esse número aumenta para 92. A imagem número 3, ela representa uma trabalhadora rural em colheita de sisal no município de Santa Luz, na Bahia, em 2015. Então essas 3 imagens aqui, elas estão representando assim a mulher, né? A mulher em cada setor comercial de trabalho. Lembrando então que a professora lá do ensino religioso, ela tem falado bastante sobre a mulher lá naquele conteúdo sagrado feminino, e essa unidade ela vai dar abertura um pouco para falar sobre o trabalho da mulher, o mercado de trabalho, conforme os demais conteúdos que vêm logo abaixo. Também ele vai estar relacionando um pouco sobre a mulher no mercado de trabalho, direitos trabalhistas e entre outros temas logo a seguir. Então, com base nessas 3 imagens acima, vocês vão responder a questão número 1 aqui abaixo. O que as fotografias da página anterior têm em comum? Então, vocês vão colocar aqui com as palavras de vocês aqui no espaço o que as fotografias acima têm em comum entre elas, ok? Então, essa foi a nossa aula de reposição de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo da escola onde vocês estudam. Tchau e até a próxima aula. Olá, crianças! Estamos começando a disciplina de Educação Física. A brincadeira hoje é o jogo do stop. Eu tenho certeza que vocês já brincaram, né? E para essa brincadeira vocês vão precisar de folhas de sulfite, lápis ou caneta e uma régua para que vocês possam fazer o quadro conforme vocês estão vendo atrás do professor aí corretamente. Nesse quadro, o que vocês vão colocar? Quais são as categorias? Nome, lugar, esporte, animal, cor, fruta, filme e a última coluna, o total. Como que funciona? Chama um irmão, uma irmã, o pai ou a mãe, quem vocês tiverem aí na casa. Quanto mais gente, melhor é a brincadeira. Então chame, distribua uma folha para cada participante, né? Entregue um lápis, uma caneta para cada um e montem o quadro de vocês, igual está aí na apostila, igual está aqui atrás do professor, certo? Depois, o que vai acontecer? Vocês vão sortear uma letra. Por exemplo, pessoal, a primeira letra foi a letra A. Então foi preenchido em todas as categorias com palavras que começam com a letra A, certo? Ali, nome, Aline. Se só vocês colocaram Aline, foi só um participante, são 10 pontos. Se mais alguém do jogo colocou o mesmo nome, é metade, 5 pontos para cada. E se vocês não preencheram, é 0, ok? Detalhe, pessoal, vocês vão sortear uma letra, certo? Descobriu a letra, já começam a preencher as categorias. Quem terminar primeiro grita stop, os demais também têm que parar. Qual que é a graça do jogo? Quem não conseguiu preencher não vai pontuar, ok? Vence a rodada quem conseguir o maior número de pontos. Então, boa diversão na casa de vocês, pessoal!